Olá, queridos, tudo bem? Continuando o nosso tópico aqui, vamos falar agora especificamente do tema 1304 do STF. Aí agora, vamos fazer a leitura com calma. Então pega aí o seu material, julgamento de contas pelo chefe do Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, não incidência do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades. Já falei isso para vocês no bloco passado. Tese fixada. É correta a interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o disposto no 4º do artigo 1º da Lei 6490 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Vamos devagar. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer aqui? Primeiro tem que entender o que é o artigo 1º, parágrafo 4º, para depois entender por que ele não aplica ou não aplica nessa história de Tribunal de Contas de Poder Legislativo. Olha aí, já coloquei no seu material. Artigo 1º fala, são inelegíveis, inciso 1, para qualquer cargo, a linha G. Os que tiverem suas contas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Calma, vamos lá. Então, vou puxar aqui no artigo 1º, inciso 1, a linha G. Então, aqui na Lei Complementar 64, artigo 1º, que vai falar, são inelegíveis. Vamos lá, vem comigo. Bota a caneta para queimar aí. São inelegíveis. É bom que você aproveita e estuda um pouquinho de inelegibilidade. Inciso 1. Para qualquer cargo. A linha... Inciso 1, a linha G. Vamos lá. Contas rejeitadas. Vamos lá. Contas rejeitadas por irregularidade insanável. Irregularidade insanável. Não. Deixa eu botar o insanável aqui embaixo. Irregularidade insanável. Depois, ato doloso de IA. IA, improbidade administrativa. Depois, decisão irrecorrível do órgão competente. Decisão irrecorrível. Ó, só para você já ver aqui. Contas rejeitadas por irregularidade insanável, configura ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível, vou colocar aqui embaixo, vem, do órgão competente. Beleza. Aí vem o 4A. O 4A fala assim, a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do caput não se aplica, ou seja, não é inelegível, é elegível, aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com pagamento de multa. Então vamos lá. Essa inelegibilidade aqui, ó, essa inelegibilidade, vamos lá, essa, escreve comigo, inelegibilidade, bem grande agora, não se aplica. Ou seja, se está dizendo não se aplica, vamos lá, mais desejado impossível, é porque continua elegível, porque não aplica a inelegibilidade, concorda comigo? Então, essa inelegibilidade não se aplica, ou seja, ufa, que alívio, vamos lá, quem teve contas irregulares, sem imputação de débito, sancionado exclusivamente pagamento de multa. Não se aplica
Vamos lá, 3 informações aqui. Eu vou puxar 1, 2, 3. Vem comigo. Contas irregulares. Contas irregulares. 2. Vamos lá. Sem imputação de débito. Sem imputação de débito. Três, vamos lá. Sancionado apenas com multa. Sancionado exclusivamente com multa. Sancionado exclusivamente com multa. Vamos lá. Então, calma que ainda tem mais coisa para falar aqui. Por enquanto, eu só comecei a destrinchar o que é o artigo 1º, parágrafo 4º. Bom, primeiro, vamos ao artigo 1º, inciso 1, a linha G. São inelegíveis, inciso 1, para qualquer cargo, a linha G, que teve contas rejeitadas por irregularidade insanável, configura o ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente. Só que essa inelegibilidade não vai se aplicar, logo continua elegível, quem teve contas irregulares, sem imputação de débito, sancionado exclusivamente com multa. Aí, perceba que o 4A é a colher de chá, né? Ufa, continua elegível. O que está dizendo o tema 1304? Que esse 4A só se aplica para julgamento pelos tribunais de contas. Ou seja, o parágrafo 4A, vamos lá, o parágrafo 4A não se aplica para rejeição de contas pelo legislativo. Ou seja, significa que na rejeição de contas pelo legislativo, aqui fica inelegível. Ai, Sobral, deu bug na minha cabeça. Calma lá, jovem. Calma lá. Você vai entender. Estou indo devagarinho aqui, agora estou te dando julgado no detalhe. O que eu já estou adiantando aqui? Se houver rejeição de contas pelo legislativo dentro dessa hipótese, tá? Contas rejeitadas, configurando irregularidade insanável, ato doloso de improbidade administrativa por uma decisão irrecorrível do órgão competente, do legislativo. Ah, mas e se for irregularidade sem imputação de débito com sanção exclusivamente de multa? Primeira coisa, legislativo pode aplicar multa? Quem aplica multa é Tribunal de Contas. Essa que é a graça do julgado. O que o Supremo interpretou? Que essa colher de chá, que é o parágrafo 4A, que afasta a inelegibilidade, só se aplica quando for julgamento de Tribunal de Contas. Não se aplica quando for julgamento legislativo de rejeição de contas. E nem tinha como aplicar, meu filho, porque não existe sanção de multa pelo legislativo. Quem imputa multa nos termos da Constituição, lá nos parágrafos do artigo 71, é competência do Tribunal de Contas. Calma que eu ainda sei que não está redondinho na tua cabeça, eu vou ler o resto aqui. Mas já está começando a ficar mais do que foi no bloco passado. Lê mais uma vez comigo. Isso aqui vai cair em prova. Setembro de 2024. São inelegíveis para qualquer cargo quem teve contas rejeitadas por irregularidade insanável, por ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente. Veio o 4A e dá uma colher de chá. Essa inelegibilidade não se aplica quando forem contas irregulares, sem imputação de débito, sancionado exclusivamente com multa. Logo, continua elegível. Ah, falta colocar aqui, ó. Isso aqui é o parágrafo 4A. Isso aqui é o parágrafo 4A. Mas aí vem a pergunta. A rejeição de contas pode se dar por decisão do Tribunal de Contas, por decisão do Poder Legislativo. Repete comigo. A rejeição de contas pode se dar por decisão do Tribunal de Contas, por decisão do Poder Legislativo. Aí vem a pergunta. Se a rejeição de contas for pelo Tribunal de Contas, pode aplicar a cláusula do 4A e afastar a inelegibilidade? Sim.
E se a rejeição de contas for pelo Poder Legislativo, pode aplicar o quarto A? Não. Então, se a rejeição de contas for pelo Legislativo, contas rejeitadas, irregularidade insanável, por ato doloso de improbidade, por decisão irrecorrível, nesse caso aqui, Sobral, então quer dizer que o abençoado continua inelegível? Continua inelegível. Agora, lê o julgado todinho comigo. Depois, olha, resumo. É compatível com o sistema protetivo constitucional o entendimento de que a não incidência da causa de inelegibilidade por rejeição de contas, quarto A, restringe-se ao julgamento de gestor público realizado pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável aos casos em que o julgamento de contas do chefe do Poder Executivo seja de competência do Poder Legislativo. Tá começando a melhorar? Mas eu sinto que se a gente terminar de ler, vai melhorar mais ainda para você. Dentro do sistema constitucional do controle externo, a fiscalização dos gestores públicos exercida por dois órgãos autônomos, Poder Legislativo e Tribunal de Contas. Leia artigos 70 e 71 da Constituição. Apenas os tribunais de contas são competentes para julgar contas com a previsão constitucional expressa de imputação de débito e imposição de multa. Acabei de falar isso. 71, parágrafo 3º da Constituição. Quem tem competência constitucional para imputar multa é Tribunal de Contas, não é o Congresso Nacional, nem a Assembleia Legislativa, nem Câmara dos Vereadores, é Tribunal de Contas. O julgamento de contas pelo Poder Legislativo limita-se a decidir pela sua aprovação ou rejeição, sem prever qualquer espécie de penalidade. Nesse contexto, e consoante a jurisprudência dessa Corte, não é razoável a aplicação do quarto A do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade na hipótese de julgamento a ser realizado pelo Poder Legislativo, pois seria incompatível com a proteção dos valores da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato. Então, filho, entenda agora, eu espero ter ficado redondo. Por que eu não posso aplicar o quarto A? O que é o quarto A? Uma colher de chá, que deixa elegível. O que é a colher de chá? Quando tem irregularidade nas contas, sem imputação de débito, aplicando apenas multa. Aí não aplica a inelegibilidade. Mas isso só serve para quando o julgamento for proferido por quem? Por Tribunal de Contas. Por que rácio do dispositivo? Porque se eu estou falando de imputar multa, somente quem pode imputar multa? Só Tribunal de Contas. Então, esse quarto A, colher de chá, ele não poderia se referir a julgamento pelo Poder Legislativo, porque não existe previsão constitucional de imputação de multa pelo Poder Legislativo. Então, eu vou sair aqui do quadro aqui para poder fechar o raciocínio. Printa a tela, agora ficou bonitão. Revisa comigo mais uma vez. Tema 1304 do STF, setembro de 2024, Lei Complementar 6490, artigo 1º, parágrafo 4º. Qual foi o entendimento do Supremo? Só aplica para julgamento pelo Tribunal de Contas. Não se aplica para rejeição de contas pelo Legislativo. O parágrafo 4º, ele está se referindo a qual hipótese de inelegibilidade? Artigo 1º, inciso 1, a linha G. São inelegíveis para qualquer cargo quem teve contas rejeitadas por irregularidade insanável, configurando ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente. Quem é o órgão competente nesse caso? Só que o parágrafo 4º vai dizer pra gente, olha, essa inelegibilidade não vai se aplicar quando forem contas irregulares, sem imputação de débito, sancionadas exclusivamente com multa. Essa colher de chá, ou seja, que continua elegível, é só quando isso for uma decisão de quem? De Tribunal de Contas. Porque só Tribunal de Contas pode aplicar multa. Então, se for uma rejeição de contas, contas irregulares, sem imputar débito, aplicando apenas multa, o abençoado continua elegível. Beleza, quarto A. Aí, Sobral, e se a rejeição de contas for pelo Poder Legislativo e encaixar redondinho aqui na linha G? Também aplica a colher de chá do quarto A? Aí não aplica a colher de chá do quarto A, não. Mais uma vez, tema 1304, Lei Complementar 6490, artigo 1º, quarto A, colher de chá, só para julgamentos pelos tribunais de contas. Qual é a graça que a prova vai fazer com você? Perguntar se também se aplica para julgamento pelo Poder Legislativo. Você vai falar que não. A gente fica por aqui. No próximo bloco eu trago outro julgado para você.